que é orar? Orar? Orar é você pedir coisas boas a Deus, acordar com um estado de espírito bom, sabe? E viver tua vida da melhor forma e sempre estar agradecendo a Deus por tudo. Orar para mim é adorar. É adorar, é buscar, é entrega. É entrega 100%. Orar é ter confiança em Cristo Jesus que tudo dará certo na nossa vida. Orar é a gente estar em comunhão com Deus. Todo dia, antes de dormir, a gente ora para Deus pedindo uma boa noite. E de manhã, pedindo para Deus um bom dia. Que bom saber que você está de novo aqui conosco no programa Ponto de Partida. Você sabe, essa roda de conversa entre amigos para discutirmos assuntos importantes da Palavra de Deus. A gente aprendeu um pouquinho mais a respeito da Bíblia. Você viu aí nas ruas as opiniões diversas a respeito do tema de hoje, oração. Afinal de contas, tem gente que ao orar, conversa. Outras pessoas ao orar, repetem as mesmas palavras, como a gente diz, a reza. Qual é a sua experiência? Você ora? Não ora? Acha isso importante? Entra lá no nosso Instagram, coloque sua opinião, a sua pergunta, venha participar com a gente dessa conversa. Lógico, nós estamos aqui na Igreja Central, Adventista Central de Curitiba, você já está familiarizado aqui com os nossos estúdios, daqui a pouco a conversa vai acontecer ali embaixo, mas antes disso acontecer, eu gostaria de orar, convidar você a orarmos pedindo a bênção de Deus para essa conversa especial. Vamos juntos? Querido Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado porque através da Tua palavra o Senhor fala conosco e por meio da oração nós podemos conversar contigo. Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito desse assunto e pedimos a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa, ponto de partida já na sua tela e é sempre uma alegria encontrar você por aqui. O assunto de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre oração, esse hábito fundamental na vida do cristão, esse hábito que aproxima a gente de Deus, que fortalece a nossa fé e que nos ajuda também a ficar em pé nos momentos das dificuldades, que são muitas, não é mesmo? E para falar desse assunto, nós já temos aqui com a gente os nossos convidados maravilhosos, pastor Juscelino dos Santos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Jordana. É um prazer para mim. Obrigado pelo convite novamente. E hoje, sem dúvidas, você que está em casa vai ser muito abençoado com esse tema maravilhoso. É um chamado de Deus. É isso mesmo. Temos aqui também o pastor Rafael Reis. Pastor, seja bem-vindo. É sempre uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Bom dia, Jordana. É muito bom estar aqui com vocês e com os nossos amigos que nos assistem nessa manhã também. É isso aí, olha, a gente vai conversar muito hoje, trocar muitas experiências, porque a oração é essa coisa gostosa, né, também, né? A gente aprende, a gente faz essas trocas. E eu queria que vocês começassem aqui definindo pra gente o que exatamente é a oração. É uma coisa que a gente repete, que é decorada? Tem algum modelo de oração? O que é orar, né? Como o termo propriamente diz, pastor Juscelino. Excelente pergunta. A oração, para citar uma autora norte-americana, Ellen White, é a respiração da alma. A gente consegue sobreviver aí horas ou dias até sem alimentar-se, sem beber água até um pouco menos, porém sem respirar, a poucos minutos. Nesse caso, falando da oração como respiração da alma, quer dizer que é uma necessidade fundamental a gente ter um contato com Deus. E a oração proporciona isso. Ou seja, pastor, o senhor está dizendo aqui que a vida cristã não tem como sobreviver sem oração. Não tem, não tem. Agora, veja que no Evangelho, Jesus Cristo disse, e você que está em casa, que tem a Bíblia, por gentileza, ali em Lucas capítulo 11, os discípulos fizeram um pedido para Jesus. Ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou. Ele citou o Pai Nosso. Uma oração modelo. E o que Jesus quis ensinar? Que é um mantra, é uma oração assim decorada, que tem um efeito místico? Não. Ele ensinou que primeiro busque
a Deus por causa dele, por amor a ele, exalte a Deus. Busque a Deus para ter relacionamento com Deus. Primeiro buscar o espiritual. Depois a oração segue como modelo, dizendo busque as suas necessidades básicas, porque Deus está interessado em te atender. Ou seja, Deus quer que a gente converse, que a gente conte sobre a nossa realidade, sobre a nossa situação. Perfeito. Pastor Rafael, nessa questão de oração, existe alguma posição que a gente precisa ficar? Porque é comum a gente ver as pessoas fecharem os olhos, cruzarem, entrelaçarem as mãos, por exemplo, os dedos para orar. Isso é necessário? É um protocolo que a gente tem para se achegar a Deus? Como é que funciona isso? Jordana, na Bíblia tem um texto famosíssimo entre o povo da fé, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, que diz assim: orai sem cessar. Se nós tivéssemos que nos ajoelharmos ou fazer todo um processo para que a gente pudesse orar, não seria possível orar sem cessar. Porque eu não consigo me ajoelhar, por exemplo, quando estou dirigindo, quando estou trabalhando, né? Existe uma atitude de oração. Se a oração é uma comunicação com Deus, e como Jesus ensinou, Deus como um pai, seja uma conversa familiar, eu posso ter essa conversa em qualquer momento e em qualquer ambiente. É lógico que é incentivado que você dedique um tempo para a oração, mas estar em espírito de oração também é muito importante. E você pode fazer isso em qualquer lugar e em qualquer momento. Eu, inclusive, ao vir para cá, estava dirigindo em espírito de oração, conversando com Deus. E às vezes a nossa necessidade, né, pastor Juscelino, de falar com Deus é tão grande que a gente precisa, às vezes a gente não pode esperar, a gente precisa, né, colocar ali para Ele a nossa angústia, a nossa preocupação. Então, é muito bacana isso que o pastor Rafael colocou aqui para a gente. Mas sabe, a gente vê esse modelo de oração e tudo mais, vê também que a gente pode conversar o tempo todo com Deus sem cessar, mas quando se trata de contar da nossa vida para Deus, os nossos problemas, Ele já não sabe tudo o que acontece com a gente? Por que é necessário a gente contar para Deus, por exemplo, das nossas necessidades? Ele já não sabe Boa delas? Pergunta. O Salmo 139 diz que a palavra ainda não chegou à boca, à língua, e Ele já sabe tudo. Deus é onisciente. Por que devo contar, não é? Veja, a Bíblia diz no livro de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós contamos para Deus aquilo que Ele já sabe, é porque nós precisamos abrir o nosso coração, voltar nosso coração para Ele, a fim de que a ação dEle possa se realizar em nós. Então, a oração é para que nós possamos ir ao encontro de Deus, é um correr na direção de Deus. E quando você conta para Deus, você está ali em um exercício de entrega e de relacionamento. Obviamente que a oração não pode ser algo mecânico, né, decorado, porque quando a gente se relaciona com amigos, que temos, todos nós temos, você que está em casa, a gente, ao se relacionar com amigos, nós não os procuramos para pedir simplesmente, ou com algo decorado. Não, é abrir o coração. Deus espera que a gente conte, justamente como um exercício de entrega. Esse é um dos pontos. Quando você fala de pecados, por exemplo, confissão, não é? Quando você confessa a sua culpa perante Deus, você reconhece que Ele pode te abençoar com o perdão. Você entrega para Deus, é um esvaziar-se. Pastor, essa é a sua experiência também? Orar, ele é um ato é uma declaração de dependência. Eu, como pai, me alegro quando minha filha de 6 anos ou de 4 me procura, pedindo algo ou expondo o que ela está sentindo. Por mais que eu, na minha experiência, saiba o que ela precisa, mas como é bom saber que eu, como pai, posso cuidar e posso ouvir e entender o que minha filha está pensando e sentindo. Creio que é o que Deus sente quando nós oramos. Ou seja, o senhor está dizendo aqui que o senhor gosta de conversar com a sua filha, o senhor tem prazer em ouvir. Isso quer dizer que Deus também tem prazer em nos escutar? A gente não está ali importunando Ele com a nossa lista de pedidos? Eu não duvido disso. Você pare para pensar que são milhões de orações sendo erguidas aos céus e Deus, com a sensibilidade de um Deus que é onipresente, consegue ouvir cada uma como se fosse única.
Deus ama ouvir os seus filhos. E eu imagino que Ele deseja que nós tenhamos essa mesma sensação. Eu quero estar na presença de Deus, preciso do Senhor. Que bacana. Mas sabe, existe algum benefício além de ter uma oração atendida? A gente vê muitos estudos, por exemplo, científicos falando que a oração ela vai além, né, dessa questão da fé, mas que ela também produz em nós alguns efeitos. Vocês já chegaram a ver algum estudo sobre isso? Sim. Algumas universidades têm feito há muito tempo já pesquisas na área, mas eu quero citar uma autora que é muito conhecida em nosso meio cristão até. Ela é neurocientista, a doutora Rosana Alves. Ela mencionando ali sobre o poder da oração e a eficácia, né, para a saúde emocional e espiritual e física também, ela diz, atua no lobo frontal, sistema límbico, que tem que ver com os estímulos cerebrais, tomadas de decisão também, dar paz, serenidade em situações difíceis da vida. A oração, ela nos dá calma e reduz até o nível de colesterol. Que mais eu poderia lembrar? A pressão sanguínea se estabiliza. Isso, exatamente, quando nós oramos, estabiliza. Né? Então, assim, os benefícios para a autoestima também são fundamentais, aliás, para a sobrevivência em momentos de catástrofes, de terror, de desespero, né? Da saúde emocional. Eu cito o Salmo 23, o Salmo do Pastor, que todos vocês que estão em casa certamente conhecem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá no meio diz, perto do meio diz, refrigera a minha alma. E no grego do Novo Testamento, ou da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, né? Lá atrás, foi feita lá atrás, diz assim, terapio, que quer dizer a cura da alma ou da psicologia. Quando você tem um relacionamento com Deus, até a sua saúde emocional, sua psique, ela encontra um equilíbrio. Aliás, para a cura de doenças, relacionada à cura do câncer, ou seja, a convalescença, né? Alguém que está doente, recebe oração, ele se recupera com mais facilidade. Isso tem sido tema de pesquisas. Agora, surgiu uma curiosidade aqui com relação à reza. Porque algumas pessoas falam rezar, outras falam orar. Qual que é a diferença desses dois? E esses benefícios que vocês estão citando aqui, eles estão relacionados a qual hábito? Culturalmente, a gente entende rezar, aqui, especialmente no Brasil, como aquelas orações que já são pré-definidas e decoradas. Que seria uma repetição, no exatamente, caso. Exatamente. Lógico que a gente não vai questionar aqui a prática e a fé de ninguém. Mas a gente entende pela Bíblia que a oração ela é muito mais eficaz quando ela parte dessa sinceridade de um coração que está em diálogo com Deus. Essa conversa com Deus mesmo, porque na repetição não tem uma conversa, né? Exatamente. Você está apenas recitando ali. A oração, ela se difere por isso, então. Mas exatamente. Desculpa, eu tenho uma pergunta nesse caso. E se a pessoa não tem fé? De repente tem alguém em casa aí que, por alguma razão, na sua educação, seu contexto, não tem fé. Alguém que, de repente, na sua infância foi maltratado por uma figura de autoridade, um pai carrasco, enfim, e, portanto, ela tem uma dificuldade de aceitar o amor, a ternura de Deus. De conversar com Deus mesmo. Justamente. Então, veja, e se não tem fé? Hebreus 11 diz, né, eu vou jogar para ele, olha, você está na mira, e aí? Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é verdade isso? Eu acredito que, como a fé, ele vai ter um programa só falando sobre isso, ele é um processo de desenvolvimento, muitas vezes vamos ter que buscar a Deus, e Deus não se importa que seja assim, porque estamos na última alternativa que temos. Muitas pessoas vão buscar Deus como sua última força diante de uma situação. Como seu último recurso, né? E Deus entende isso, ainda que a nossa confiança aceita, seja, né, exatamente, ainda que a nossa confiança não seja madura e clara, biblicamente falando, né? Deus não se importa que você o busque, ainda que você não tenha desenvolvido uma fé clara, né? É engraçado, tem até algumas anedotas sobre isso, né? Quando o avião está caindo, até o ateu vai buscar essa força, essa energia, né? Então Deus recebe
esse ato de fé. Até porque tem que ter o primeiro passo, né, pastor Rafael? Como é que a gente vai desenvolver essa fé se a gente não se aproximar de Deus, se a gente não fizer essa tentativa, né? E essa fé, ela vai crescendo conforme cresce também o relacionamento. Hoje, casado há 13 anos, eu tenho muito mais intimidade e facilidade em entender a minha esposa do que quando nós começamos o nosso casamento. Por causa do relacionamento, exatamente. né? Foi amadurecendo ali a convivência e o conhecimento. E com Deus também não deve ser diferente, né? Com certeza. Agora, eu vejo que, né, a gente sabe que pela experiência cristã de vocês, né, e o próprio pastoreio, vocês devem ter experiências lindas de oração. Eu queria conversar com vocês a respeito disso, queria que vocês compartilhassem com o pessoal aqui de casa o que a oração pode fazer por nós, o que já fez na sua vida, pastor Juscelino. O senhor tem alguma experiência que lhe marcou? Claro, claro. Olha, muitas experiências. Entre elas, eu cito duas brevemente. Eu andei assim um tanto perdido sobre o propósito da minha vida, por que estou nesse mundo, qual missão, de repente, eu teria que executar na vida. E um dia eu fiz uma oração numa madrugada. Recordo-me que eu pedi a Deus assim, se queres que eu seja um missionário, alguém que leve esperança, que leve paz para as pessoas, me responda amanhã bem cedo, por favor. Eu era um artista plástico na ocasião, mas eu queria... Foi ousado, né, pastor? Colocou até um prazo para Deus responder. É verdade. Eu estava muito ansioso pela resposta, né? E aí, eu lembro que de manhã bem cedo, eu acordei com batidas à porta de minha casa. Foi um missionário que chegou lá dizendo, olha, eu vim chamar vocês para uma missão distante daqui e vocês podem ir lá conhecer apenas. Eu disse, não, a gente vai. Quando eu falo a gente, eu me refiro ao meu irmão também, que é gêmeo comigo, que é pastor também. E nós fomos. Foi uma experiência linda. Os anos se passaram, estamos aqui como pastores, fruto daquela oração. Mas a outra, eu conto rapidamente, meu irmão, quando casou, ele casou primeiro que eu, com uma jovem chamada Jéssica, e ele falou assim, eu vou orar para Deus te dar uma Jéssica também. E eu falei, tá bom, ore. Mas eu entendi que era o perfil. Bem específica, bem específica. Né? Mas eu entendi que era o perfil. Eles estavam falando do perfil. Certo. Alguém tão assim, idônea, tão semelhante, né? Em caráter e tudo mais. E aí, 7 meses depois que eu me formei no seminário teológico, vim para Curitiba e entrou na igreja que eu estava ali apresentando uma mensagem, uma jovem pelo meio, e eu lembrei-me dela, porque no Orkut, na ocasião, eu já havia contactado, um amigo em comum nos apresentou. Conclusão da história. A minha esposa, hoje, ela chama-se Jéssica, que é o mesmo nome da minha cunhada. Eu sou gêmeo, não é? Elas têm a mesma idade, fazem aniversário no mesmo mês. Os nomes das mães delas é o mesmo, que é o mesmo nome da minha mãe. Enfim. Quantas semelhanças. Quantas semelhanças. Coincidência ou providência, pastor? Eu acho que providência, mas Deus quis brincar um pouco conosco, né? Que divertido, mas, enfim, que legal. É uma história muito legal. Linda a experiência. Vou pedir para o senhor orar por mim também, viu? Ah, tá bom. Pastor Rafael, o senhor tem alguma experiência também de oração atendida? São inúmeras experiências de orações atendidas, mas eu preciso dar um outro lado da moeda. Deus muitas vezes pode nos abençoar em não responder nossas orações. Minha mãe, em 2016, foi diagnosticada com um tumor cerebral muito severo. E eu me lembro que, lúcida, antes de fazer a cirurgia, ela pediu que eu orasse para que Deus permitisse que ela descansasse. E eu orei, entendendo a necessidade da minha mãe. Sofrimento, o medo que ela estava sentindo, e Deus não ouviu essa oração. Minha mãe saiu da cirurgia com inúmeras sequelas. E os anos se passam e a gente entende por que Deus fez aquilo. Havia um processo de restauração familiar, uma necessidade de perdão que precisava acontecer. E eu, como filho, estou aprendendo muito no processo do cuidado e da honra ao cuidar da minha mãe, que hoje depende de mim. Que bom que Deus não ouviu essa oração, né, pastor? Às vezes a gente fica questionando, né? Porque a gente quer sempre que Deus responda. E a gente sempre quer, do nosso jeito e no nosso tempo também, porque nós somos muito imediatistas, né? A gente não sabe esperar. Essa acho que é uma grande dificuldade também. E a oração como o pastor Rafael colocou anteriormente aqui, ela é justamente essa dependência, né? De esperar por Deus, por aquilo que Ele pode fazer em nós. E tem um ponto da oração que eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, que está no livro de 1 João, capítulo 5, verso 14, que fala assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Acima de tudo, o propósito da oração
não é apenas que Deus nos ouça e nós possamos ouvi-lo, mas é saber qual é a vontade dele para nós. Quanto mais nós orarmos e estivermos ligados com Deus, mais vamos entender a vontade dele, que é sempre melhor e perfeita. Maravilhoso. E você aí de casa, tem o hábito de conversar com Deus, de abrir o seu coração para Ele? Sabe, no começo pode não ser fácil, pode faltar assunto inclusive, né? É comum isso acontecer quando a gente está começando essa jornada aí, essa vida de oração. Mas comece um passo de cada vez. Um de cada vez. E daqui a pouquinho você vai estar tão longe nessa estrada aí da vida cristã que você vai ficar muito feliz com o relacionamento que você construiu com Deus. Comece contando para Deus aquilo que você está sentindo. Você está com medo, você está preocupado, o que está deixando você sem dormir, o que está te angustiando. Conte para Deus os dias felizes também, Ele também gosta de nos ouvir, de ouvir a nossa conversa. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por esse hábito. Esse hábito faz total diferença na vida do cristão. Que Deus possa abençoar você nessa jornada cristã e que a oração seja uma realidade na sua vida, que você possa se apegar ao braço forte do Deus Todo-Poderoso, porque é isso que significa a oração na nossa vida. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Eu agradeço os nossos convidados também, que compartilharam conosco esses momentos tão especiais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, no próximo domingo, às 7h30 da manhã. Um beijo e até lá. E o que você achou do tema de hoje? Que bonito, né? Nós temos um Deus que quer se comunicar conosco e estabeleceu a oração como essa ferramenta maravilhosa. Eu espero que você coloque isso em prática cada vez mais na sua rotina, porque essa conexão com o Eterno faz toda a diferença. Bom, você sabe, esse assunto vai ser aprofundado hoje às 19h30 aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba. Lembre o endereço: Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Você pode vir aqui, a igreja vai estar aberta, você vai ser muito bem recebido, vai ser um prazer te encontrar aqui na nossa igreja, tá bom? E lembrando que você pode também interagir conosco através desse QR Code aqui, se você deseja estudar mais a Bíblia, se você deseja uma oração, uma visita, enfim, você pode entrar aqui nesse QR Code e preencher ali, colocar a sua solicitação e a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Que Deus abençoe a você e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.